Muito boa tarde a todos e todas. É uma satisfação do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, trazer aqui nesse dia, que é o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, DPOC, 20 de novembro, um painel de especialistas no tema para a gente discutir essa que é uma das condições crônicas que mais causa mortes no Brasil e no mundo, portanto, que muito nos preocupa, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí, a DPOC, atualmente, ela causa 5,4 milhões de óbitos por ano no mundo, e em termos de comparação, são quase 4 vezes o número de óbitos por Covid-19 que tivemos até agora, até hoje, no mundo, né, que foram 1.370.000 aproximadamente. Portanto, é sem dúvida bastante preocupante. Eu não vou me prolongar muito, porque eu estou muito mais interessado em ouvir os nossos especialistas aqui, mas o que chama a atenção é que a DPOC, ela é, na maioria dos casos, prevenível. Então, portanto, ações podem ser tomadas para prevenção dessa condição crônica de saúde tão importante, tão prevalente. Mas hoje nós vamos falar também de doenças respiratórias crônicas em geral, além da DPOC, e eu vou começar não só convidando os nossos especialistas para falar, agradecendo a presença de cada um deles, né? Então, hoje nós temos aqui presentes o Dr. Eduardo Marques Macário, que é sanitarista pelo SUS, né, e foi diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e é membro da Comissão Consultiva do Fórum DCNTs, já há bastante tempo. A Marília Guzmão, que é gerente de relações governamentais da empresa Behringer, a quem nós agradecemos pela presença, participação e também pelo apoio para tornar esse evento possível. O doutor Pedro Westphalen, que é médico e é deputado federal, presidente da Frente Parlamentar de Imunização da Câmara dos Deputados e membro titular da Comissão Externa de Ações para o Combate ao Coronavírus. O senhor Rafael Dalauba, que é atualmente consultor técnico da OPAS-OMS, na Unidade Técnica de Determinantes da Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental. O doutor Rafael Stelmach, que é no Departamento de Cardiopneumologia e Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP, e do Instituto do Coração, e atualmente presidente da Fundação PROAR, a doutora Tânia Cavalcante, que é doutora em Oncologia e é pesquisadora pelo Instituto Nacional de Câncer, a doutora Zuleide Matar, que é médica pediatra e presidente da Associação Brasileira de Asmáticos, estão presentes aqui hoje para termos essa conversa. Então, agradeço muito e agradeço a todos que nos assistem. E vou pedir para quem tiver alguma dúvida e comentário que, por gentileza, use aqui o nosso espaço de questões e também o chat, caso esteja disponível aqui através do Zoom, mas também através do Facebook, pode ficar à vontade para colocar na parte de comentários que as perguntas vão ser trazidas para os nossos panelistas, para o nosso debate de hoje. Muito bem. Os nossos objetivos, eles já foram anunciados e publicados, divulgados no site. De qualquer forma, eu vou rapidamente compartilhar aqui esses objetivos, que são
né, que possamos conhecer o impacto da pandemia sobre as condições respiratórias crônicas no Brasil e os planos nacionais. Então, conhecer quais são agora esses planos e qual é o atual cenário para prevenção e tratamento dessas doenças crônicas respiratórias, assim como facilitar ajustes que são necessários, como sabemos, nos sistemas de saúde público e suplementar. Aqui está a nossa agenda, que também está disponível no site, e, portanto, agora eu vou convidar a senhora Marília Guzmão para algumas palavras de abertura, e, em seguida, a doutora Zuleide Matar, para nos trazer um contexto aí da visão da pessoa que vive com a doença respiratória crônica, né? Então, para que ela possa nos contar um pouquinho o significado desse Dia Mundial da DPOC e quais são os desafios, então, tanto da DPOC como outras doenças respiratórias crônicas no Brasil, na perspectiva do usuário, como eu disse, e como a pandemia impactou ou agravou as doenças crônicas no nosso país. Marília, por gentileza. Boa tarde, Mark. Boa tarde a todos os participantes e audiência. Se me permite, até para subsidiar a apresentação, eu gostaria, para subsidiar a minha fala, né, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Só me confirmem se conseguem enxergar a minha tela. Está visível? Está sim. Perfeito. Primeiramente, obrigada a todos pela oportunidade. Eu queria fazer só um breve resumo sobre a Boehringer, né? Eu sou Marília Guzmão e estou gerente de relações governamentais na indústria, né? Na indústria farmacêutica na Boehringer, que é uma empresa que atua no Brasil há mais de 130 anos, tá? A Boehringer vê esse fórum com muito bons olhos, porque ela atua em doenças crônicas não transmissíveis, então existem algumas áreas que a Boehringer possui uma forte expertise de atuação, como a questão de cardiometabólica, sistema nervoso central, respiratório, que é o objeto, né, dessa discussão de hoje, e a oncologia. Falando especificamente do objetivo desse encontro hoje, né, que é a DPOC, a gente vivenciou essa semana aí o Dia Mundial da DPOC, e a gente entende, né, esses números aqui, essas informações, elas são públicas e certamente dessa audiência lhes são familiares. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que hoje mata mais de 40 mil pessoas, e existem dois pontos que são críticos, né, para essa doença, que é a questão da subnotificação, o diagnóstico tardio, e quando efetivamente a gente consegue trazer esse paciente para a jornada de acesso, né, ao melhor tratamento, ele já chega em 50% dos pacientes em estágio mais avançado. E por que é importante trazer esses dois pilares? Porque muitas pessoas têm um entendimento equivocado que a indústria farmacêutica tem o objetivo final de efetuar venda de medicamento. A Boehringer, ela age diferente desse contexto, né? Ela entende que o medicamento ele faz parte da jornada, mas tão importante quanto oferecer acesso ao medicamento é, de fato, identificar o paciente e oferecer e acompanhar esse paciente dentro da jornada. Nesse contexto, existe um programa dentro da Boehringer que está completando aniversário, inclusive, esse mês, que é o Abraçar, onde já é possível, por exemplo, observar uma redução da jornada de diagnóstico de 2 anos para 5 meses. Então, isso faz muita diferença para o paciente com DPOC, porque ao invés de você ter 2 anos para identificar e trazê-lo para o acesso ao medicamento, a gente consegue reduzir aí esse time. Um outro programa também super eficiente como política, né, que poderia ser disseminado como política pública, é o Inspirando Você, onde, quando o paciente é diagnosticado, a gente entende que tão importante quanto o diagnóstico é fazer a adesão, acompanhamento desse paciente, a adesão dele ao tratamento. Então, esse programa ele não só permite explicar os medicamentos, né, a utilização dos medicamentos da Boehringer, como também dá suporte psicológico para diminuir ou reduzir, estacionar o tabagismo, que é um fator que agrava, né, o paciente com DPOC, possibilitar o acesso ao medicamento, entre outras alternativas. Por fim, né, para passar minha fala para a doutora Zuleide, eu entendo que esse momento de discussão do DPOC é super oportuno, e a realização desse fórum vem ao encontro
encontro disso, porque nesse momento está se discutindo, de fato, a inclusão de uma nova tecnologia no Sistema Único de Saúde, tendo como consequência, né, a atualização do protocolo de DPOC, que data de 2013. Então, trazer os múltiplos atores, como a gente está vivenciando nesse fórum, né, trazer representantes do Ministério da Saúde, do Legislativo, sociedades médicas, associação de paciente, indústria, tende a colaborar, né, a corroborar com a discussão de saúde pública. Então, a gente da BERIG fomenta esse debate, a gente trabalha para trazer e ampliar o diálogo, né, trazendo o máximo de stakeholders, e a gente se coloca à disposição nesse fórum e nas demais interlocuções para esclarecer qualquer informação que se faça necessário sobre a atuação da BERIG no Brasil, e especificamente a nossa atuação com a DPOC. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Vou convidar, então, a doutora Zuleide. Agradeço muito a oportunidade e acho que foi um momento muito importante na vida de todos nós, porque a pandemia ela deu ouvidos ao paciente portador de doença respiratória. O mundo nunca prestou tanta atenção à necessidade de respirar como aconteceu nesse momento. Qualquer uma das doenças respiratórias tem um impacto muito grande. A gente percebe agora a importância não só do cuidado desse paciente, mas também do acesso desse paciente a medicamentos. Marília falou muito bem quando disse que a indústria não se preocupa em lucrar com a doença, e isso é uma fala da ABRA sempre, que é a entidade que eu represento, a Associação de Pacientes. A doença vocês já têm, nós estamos procurando solução, e o medicamento vem para solucionar uma doença que incomoda tanto e que traz tantos malefícios e tanto prejuízo para o país. Para se ter ideia, 1,3% dos benefícios concedidos pelo INSS são concedidos para a doença pulmonar obstrutiva crônica. E não, se a gente pensar não só nessa soma que é ofertada, que é despendida, nós temos que pensar, além disso, das consequências do absenteísmo, então essa falta do paciente ao trabalho, a falta do paciente a sua plenitude de vida, que isso já tem um impacto muito grande, mas mais do que isso, nos estágios iniciais do DPOC, nós temos uma complicação muito maior, que é o presenteísmo, que é aquele trabalhador que ele está presente, mas ele não consegue exercer as suas funções, pelas limitações causadas pela doença. Então, é muito importante isso, esse reconhecimento da doença, para que, o mais rápido possível, nós consigamos, pelo menos, diminuir a velocidade do crescimento da doença. E isso, um programa que possa diminuir de 2 anos para 5 meses, tem um impacto não só na saúde do paciente, mas um impacto orçamentário. A gente da Associação de Asmáticos, muitas vezes, nas nossas lives, nas nossas falas, no nosso atendimento ao paciente, nós temos que mostrar a eles a diferença entre asma e DPOC. E o paciente, por muito tempo, é tratado como asmático, sem saber que tem DPOC. Outras patologias interligadas também vão onerar muito, porque é um paciente que vai receber, às vezes, um tratamento como um asmático mais grave, quando, na verdade, é um portador de DPOC, ou um paciente que tem alguma comorbidade que deixou de ser assistido na sua plenitude. Nós sabemos que, para o paciente portador de DPOC, essa inflamação que ele tem, que vocês sabem que ele tem uma inflamação, ela é global, ela não está só ali no pulmão. Então, é um paciente que vai necessitar fisioterapia, vai necessitar de uma reabilitação pulmonar, porque há uma inflamação, inclusive muscular, fazendo com que ele vai perdendo força cada vez mais. Ele vai tendo consequências dessa doença que vão limitando cada vez mais a vida dele e a vida social. E também familiar, né? Porque muitas vezes se vê nesses benefícios que o paciente recebe, ele está limitado, ele está em casa e tem alguém que cuida. E essa pessoa também deixou de ser produtiva. Esse paciente, por vezes, precisa de alguém até para alimentá-lo. E, neste momento de pandemia, nós estamos vendo que essas pessoas estão deixando de procurar assistência, talvez com medo da pandemia,
E é muito importante que esses que nos ouvem entendam que o abandono do tratamento vai causar complicações muito grandes. Então, é fundamental que ele continue recebendo a sua assistência. E veja, nós estamos nesse momento de impacto, como a Marília colocou, como o Marco colocou, e os outros colegas que me sucederão, tenho certeza que falarão, que o acesso ao medicamento para esses pacientes é muito importante, é um momento de mudança. Nós tivemos um PCDT em 2013, tanto para a asma quanto para a DPOC, e que precisa ser atualizado e que precisa ser colocado em prática, para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos e tecnologias que irão favorecê-los. Sabemos que, muitas vezes, não é só o medicamento, mas também o dispositivo em que esse medicamento vem. Porque, tanto para a asma quanto para a DPOC, a capacidade pulmonar do paciente varia. Então, não é possível que o mesmo dispositivo seja ofertado para todas as pessoas, porque cada um tem uma capacidade respiratória e não vai haver um aproveitamento desse medicamento se o dispositivo que for ofertado não for o ideal para aquele. E quem vai definir isso? Um conjunto de experts que nós todos estamos redigindo esses documentos, mas que tem também a aprovação e a participação do paciente. E nós estamos aqui no sentido de dar voz a esse paciente e pedir que eles tenham voz, que eles participem das consultas públicas, dizendo das suas necessidades, dizendo dos seus anseios, das suas dificuldades no acesso ao medicamento e no acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento e o gasto que se tem com o tratamento é sempre uma definição, no meu entender, a mais clara possível. Isso não é gasto, isso é investimento. Porque cada vez que você impede esse paciente de progredir na doença, menos insumos serão gastos. E esses insumos podem ser usados de maneira preventiva para outras patologias, ou mesmo para essa patologia, de modo que o paciente não perca função pulmonar. O papel da ABRA hoje, e de todos os representantes de associação de paciente, é isso. Mostrar ao paciente a necessidade de acesso ao medicamento certo, para a pessoa certa, na dose certa. Não adianta pensar só no mais moderno. Nós temos que pensar no que é adequado para aquela pessoa. E, para isso, nada melhor do que um sistema de saúde fortalecido, multidisciplinar, com apoio e com suporte para esse paciente, da forma melhor, porque sabemos que os nossos recursos são finitos. Então, eles têm que ser usados de forma inteligente. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigada.